começando o Lab Fazedores. Pessoas, organizações e futuros exponenciais para quem faz acontecer. Saudações você que está ouvindo! Oswaldo Oliveira é uma de minhas referências, um estudioso das redes e de modelos distribuídos. Mais do que entender sobre o tema, e ele entende muito, Oswaldo é um fazedor. O cara coloca em prática experimentos e iniciativas que funcionam a partir da lógica distribuída e do paradigma da abundância. Neste episódio eu tive a honra de bater um papo com ele. O papo foi gravado de maneira informal, num espaço aberto e sem roteiro. Tem um ruído ou outro, mas conseguimos deixar o áudio com uma qualidade legal. Falamos sobre sua trajetória profissional, sobre iniciativas como a Laboriosa 89 e as organizações prósperas, sobre o paradigma da abundância, blockchain e outras coisas mais. Cara, é tanto conteúdo que eu tenho certeza que a conversa te deixará com aquela vontade de saber mais. Meu conselho é: comece a seguir as iniciativas e acompanhar as ideias de Oswaldo Oliveira. Você só tem a ganhar. Para ajudar, eu vou colocar uns links na descrição do episódio. Eu sou o Caio Serrati e esse é o Lab Fazedores. Eu tô aqui com o Oswaldo Oliveira, um ser humano que faz o que pode. Acho que ele gosta de ser apresentado assim, para conversar um pouco sobre modelos distribuídos, sobre abundância, a percepção que ele tem desses temas, porque o Oswaldo é um cara que, mais do que falar sobre isso, ele experimenta esses modelos, ele faz, né? Ele experimenta esse tipo de como é viver num paradigma um pouco diferente da sociedade industrial. Tudo bom, Oswaldo? E aí, tudo bom, cara? Antes da gente chegar no Oswaldo atual, que faz que experimenta esses modelos distribuídos, que fala de abundância, queria saber um pouquinho da sua história, como você chegou a isso. Bom, eu costumo ver assim, eu tive dois momentos muito importantes na minha vida. Um momento corporativo, que eu me organizava, né, em empresas do modelo industrial, e um momento dos experimentos em rede. Então, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Logo quando eu saí da escola, eu entrei em economia e comecei a trabalhar no mercado financeiro e me encantava pelas possibilidades do mercado financeiro e fiquei por uns quase entre 15 e 20 anos, não me lembro exatamente a data, trabalhando no mercado financeiro e passei por todo tipo de operação no mercado financeiro. Trabalhei em tesouraria de grande empresa, de multinacional, fui diretor de banco de investimento, participei muito ativamente do nascimento da BMF, né? Hoje a BMF Bovespa, mas na época só tinha Bovespa e a BMF teve que ser construída. Trabalhei em Chicago, nos Estados Unidos, nas bolsas de futuros, commodities, opções, derivativos. Eu trabalhava muito com arbitragem, eu gosto de coisas complexas. E por aí eu fui. E empreendi uma empresa na área financeira, eu criei uma coisa que era uma prestadora de serviço, como se fosse um departamento financeiro terceirizado para pequenos e médios comerciantes. Essa empresa foi muito bem sucedida e eu acabei vendendo ela para um grande banco, me capitalizei e nessa época eu estava já esgotado do mercado financeiro. Eu já tinha feito tudo que eu tinha vontade de fazer, não via mais sentido eu estar lá. E comecei a procurar novas coisas para fazer, para trabalhar, para empreender, e estava no começo da internet. Então eu entrei no mundo das redes e no paradigma da abundância pela porta do empreendimento no início da internet. Tá, 95, para início da... 97, 98. 97, 98. Era o início da internet comercial no Brasil, né? E eu acabei indo para São Carlos, no interior do estado de São Paulo, que é um polo de tecnologia, então tinha muita mão de obra tecnológica lá, e era uma época que a infraestrutura da internet estava sendo construída, né? Não tinha as ferramentas que tem hoje, né? Então você precisava construir mesmo publicador de conteúdo, portal, né? Servidor de vídeo, né? Era um parto. Não tinha as ferramentas, né? Não tinha WordPress, YouTube, as coisas que a gente tem. Não tinha WordPress, não tinha YouTube, não tinha nada. Você tinha que fazer na unha a mesma coisa acontecer. E aí eu acabei achando interessante aquilo, eu me atraio, né? Por questões de inovação e transformação e mudança. Acabei me associando a uma empresinha que estava nascendo dentro da Universidade Federal de São Carlos. Mudei para São Carlos e comecei a viver aquele ambiente. E fui me encantando com coisas que eu não tinha previsto, né? Então todo mundo lá trabalhava com software
software livre, que era uma coisa muito esquisita para quem vinha do mundo corporativo, né? Então tomei vários caldos, né, tentando entender esse mundo, mas fui me encantando ao mesmo tempo, né, com a possibilidade de você trabalhar colaborativamente em rede, você criar coisas disruptivas. Comecei a achar isso legal e fui direcionando a empresa para esse lado. E há umas tantas eu fiz uma associação com um grande jornal de São Paulo que me possibilitou voltar nos Estados Unidos e ficar um tempo no Media Lab. E lá no Media Lab, eles tinham um grupo de pesquisa chamado Redes Orgânicas. E aí que eu comecei a ver que aquilo que eu estava me encantando aqui tinha a ver com essa ideia de um mundo em rede. E voltei de lá super influenciado para isso e direcionei essa empresa toda para o que eu chamei na época de rede de colaboração, conhecimento e negócios. Então era uma empresa que tinha esse produto-serviço. A gente vendia para gente que queria articular comunidades uma tecnologia de construção de rede, né? Que hoje é uma coisa que eu sei que não é possível, mas na época eu não sabia. Mas trabalhei muito em arranjos produtivos locais, trabalhei muito com desenvolvimento local, com cadeias produtivas, contratado por governo, instituição, para usar os processos em rede para promover desenvolvimento local. Eu trabalhei com polo calçadista, com polo de alimento, trabalhei com cadeias do agronegócio, com políticas de inovação em estado, trabalhei acho que para todos os governos, né, durante quase 10 anos. E tentando aprender a fazer isso. E as coisas não funcionavam direito, na verdade. E eu ia investigando. A inquietação intelectual vinha paralelo a isso. Você ia tentando entender. Eu ia tentando articular as pessoas em rede, mas não funcionava bem, entendeu? Porque tinha algo que obstruía. E eu não sabia o que era. Quando foi em 2008, eu acho, eu conheci o Augusto Franco, que é um cara importante, um cara que influencia muita gente, que ele tinha fundado uma iniciativa chamada Escola de Rede, está no ar ainda, né? Que é uma escola que não é escola, são pessoas que investigam o fenômeno de rede através dessa escola. E aí ele me apresentou o diagrama de Baran e aí eu entendi a diferença da topologia distribuída para a topologia centralizada. Eu comecei a entender as sutilezas da hierarquia, da cadeia de comando e controle, do coletivo, do sistêmico, de padrões de conexão que antes eu não entendia. Isso foi lá para 2008. Só fazendo um parênteses, o diagrama de Baran é talvez a teoria mais popular de redes, de disposição de redes. É a pedra filosofal de quem quer entender rede. Então, quem quer entender rede tem que olhar para o diagrama de Baran. Tem muita informação ali. Apesar de serem 3 figurinhas, né? É importante fazer a lição de casa e entender a dimensão dessas 3 figurinhas. Tem gente que fala bobagem sobre o diagrama de Baran. Então, tem isso também. Então, tem que fazer a lição de casa, mas ali quem mexe com rede tem ali um caminho importante para entender o processo todo. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha direção e entender onde é que estava agarrando, né, como diz o mineiro, né? E quando foi lá para 2010, eu não fazia, por conta desse amadurecimento, desse entendimento, eu vi que não fazia mais sentido eu me organizar empresarialmente, que eu tinha que viver na pele uma experiência de nó da malha, né? Entendi. Eu não devia, se eu estava falando, né? Se eu estou acreditando que essa questão de redes distribuídas funciona na prática, eu preciso fazer uma experiência disso. Eu preciso sentir o que é isso, né? Eu preciso aprender, porque tem muito disso, né? As pessoas falam pro outro, né? E na verdade não sabem o que estão falando, né? Então eu tinha que me desorganizar como coletivo empresarial e virar nó da malha, né? Certo. Então eu fiz uma proposta para os meus sócios na época, a empresa já tinha crescido bastante, eles não toparam, acharam uma loucura. Aí eu saí da empresa e fui para a garagem da minha casa e dei uma acertada no meu perfil do Facebook, colocando Oswaldo Oliveira. Na época eu colocava Oswaldo Oliveira desenvolvendo negócios em rede. E me abri. Eu lembro que eu fiz um post que a turma dava risada, que eu falei, não quero convencer ninguém, só quero ser amigo de quem quiser ser meu amigo, namorar com quem quiser namorar comigo e trabalhar com quem quiser trabalhar comigo. Porque tinha essa coisa da inovação, né? O inovador vem com essa coisa de querer convencer os outros para ser aceito, né? Sim, que o meu modelo é o correto, então inove pelo meu modelo. Exatamente. Né? Não, e se você não é reconhecido, você se sente preterido, né? Então você fica muito solitário. Então naquele momento eu abri mão de qualquer reconhecimento e falei, olha, eu
vou por aqui, quem quiser, quem achar que faz sentido, né, dá um salve aí, né? E aí uma garotada de Porto Alegre, muito disruptiva, me procurou logo na sequência. E seriam pessoas que eu nunca conheceria, na verdade, né, se eu me mantivesse no meu coletivo. E eram clientes que nunca me contratariam, até porque não tinham dinheiro. E eles me procuraram e falaram, olha, nós vimos aqui tudo que você está falando, nós estamos querendo nos organizar de forma diferente. Você cobra quanto de consultoria? Eu me lembro que na época eu falei para eles, vocês têm cerveja aí? Tem. Falei, então manda passagem, põe a cerveja no gelo que eu vou. Essa turma era a turma da Casa Liberdade, em Porto Alegre, que tinha fundado a Engage, que era um coletivo que tinha feito o Catarse. Catarse, né, que é a primeira e maior plataforma de crowdfunding brasileira, estava nascendo ali. E aí eu fui para lá e comecei a ajudar eles a se organizar. Dessa Casa Liberdade, muita coisa aconteceu, né? As pessoas foram se conectando, ali virou um epicentro das pessoas que queriam viver em rede e desenvolver uma inteligência de processos colaborativos, de organização distribuída. Isso foi indo para outros lugares. Tem uma turma que saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro, fundou a Goma, que é um co-work. Que é um coletivo incrível também, que tem lá. Então a galera lá foi uma junção com a turma de Porto Alegre, e eu lá na minha garagem, né? Aí o Augusto de Franco fez o Festival de Ideias em São Paulo, que conectou um monte de gente. E quando aconteciam essas coisas em São Paulo, a turma ficava na minha garagem. Legal. Minha garagem começou a ser um ponto de apoio, né, para quem precisava. Tinha um chuveirinho na garagem, lá um banheirinho. Então a galera chegava, trabalhava, tinha internet, dormia. E foi juntando gente, virava festa à noite, né, violão, cerveja. Aí a minha ex-mulher, né, não gostava muito, né, a casa começou a ficar bagunçada. Aí eu falei, bom, vou ter que arrumar um espaço. E aí tinha uma amiga que estava alugando um sobrado na Vila Madalena e que estava pesado para ela, estava caro. Ela me sublocou a parte de baixo. Isso colocou a parte de baixo, eu na verdade comecei assim, transferindo a garagem. Já era uma coisa que existia na prática e a necessidade foi se impondo, percebe? Foi orgânico. Na minha casa, mesmo eu dava chave pra galera, por isso que a minha mulher também não gostava muito, porque eu saía e os caras, pô, mas eu vou voltar na semana que vem, eu falava, mas eu não vou estar aqui, ó, fica com a chave de casa. Tinha uma entrada lateral, assim, eu falava, abre a entrada lateral e vai pra garagem. Chega aí, né? Chega aí. Então eu sempre tive essa, assim, naturalmente é do meu temperamento, essa coisa de botar pra dentro. Quando eu aluguei a casa, que eu saí da minha casa, né, e aluguei outra, eu fiz um filme no Facebook com molho de chaves. Eu tirei cópia do molho. Quem quer chave? Por quê? Porque na verdade eu tava pensando, precisa substituir a chave da minha casa pela casa nova, né? Aí juntou uma galera, em 8 meses tinha 1.500 pessoas em 30 metros quadrados. Nossa. Aí o proprietário despejou a gente. Ficou com medo porque tinha acontecido aquela coisa da Boate Kiss lá em Santa Maria. Sim. E ele achou, e os proprietários da casa, apesar de não serem operadores da boate, tinham sido corresponsabilizados na morte das pessoas. Esse cara ficou com medo, despejou a gente porque tinha medo que acontecesse alguma coisa. Nunca aconteceu nada, mas ele tinha medo que acontecesse. Uma das pessoas que frequentavam era dono de uma outra casa na Rua Laboriosa número 89, tinha 300 metros quadrados. Aí eu transferi para lá e comecei a prototipar ali uma organização com foco na abundância. Eu queria entender isso, que era a dimensão oposta do que eu tinha aprendido na corporação. E na Laboriosa eu radicalizei, né? Ali não tinha nenhum critério de seleção que provocasse exclusão. E se criou um campo de abundância. E no campo de abundância eu tive que aprender a lidar com a exponencialidade. Foi um ano muito intenso, eu me separei nesse processo. Fiquei depois da Laboriosa 1 ano decantando tudo isso. Então... Os aprendizados. A Laboriosa é um case que eu acompanhei de longe, assim, e realmente foi uma experiência relevante para quando a gente fala de que é utilizada por todo mundo que discute organizações em redes no Brasil. E eu agora foi muito intenso, porque você não sai ileso, né, de uma ousadia dessa, né, de mexer num paradigma tão consolidado quanto a escassez. Então eu tive que incorporar tudo isso. Eu passei um ano incorporando, aprendendo, e o ano passado eu resolvi fazer a síntese. Até teve uma matéria no Projeto Draft sobre as minhas experiências que dizia isso, que o mercado financeiro foi a tese, a Laboriosa foi a antítese e agora as organizações prósperas são a síntese. Certo. Então, nas organizações prósperas, eu estou tentando integrar ambas as experiências. Isso, porque eu entendi isso da experiência com a Laboriosa, que, na verdade, a exponencialidade
não está na negação da linearidade. A abundância não está na negação da escassez. A abundância, a exponencialidade está na inclusão de tudo. Então esse sistema íntegro, né, onde convive ao mesmo tempo com escassez e abundância, com sobrevivência e evolução, é o que eu acho que para em pé, né, como o paradigma da abundância. E Oswaldo, deixa eu explorar essa coisa um pouco do paradigma da abundância, que é impossível conversar com você e não explorar isso, porque eu acho que talvez dentre as coisas que eu já li, que já estudei sobre isso, a sua síntese do que é o paradigma da abundância, para mim é a que faz mais sentido e é a mais didática. Você podia falar um pouco dessa diferença, o que é o paradigma da escassez e o paradigma da abundância? Bom, fundamentalmente a escassez, né, eu estudei economia, né, então a economia se aprende na primeira aula do curso, que economia é a ciência da escassez. Sim. Então a gente é tão louco, né, que a gente cria a coisa e faz a ciência para cuidar da coisa, né? Então a ideia da economia é que os recursos são finitos, são escassos, e a gente aceita isso como um dado, né? E a gente perde a perspectiva de que, de fato, os recursos materiais, os recursos compostos por átomos, né? Porque o que a gente chama de matéria é o que é composto por átomo, eles são finitos, mas a capacidade de transformação deles é infinita. Todos os átomos existem desde o começo do universo e eles vão se reciclando. Então a abundância tem muito a ver com a capacidade de se transformar, com a capacidade de você encontrar alternativas. E você encontra alternativas incluindo o campo de possibilidades, criando novas formas para velhos problemas. A abundância não é um volume de coisa, é um movimento. Ter uma relação abundante com a vida é você ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa. E para que isso aconteça, você tem que estar em contato, em interação com o meio todo. Se você está conectado e interagente com o universo, você transforma a todo instante a sua situação momentânea de escassez. Então, a questão do paradigma da abundância tem a ver com isso, acreditar que todos os recursos estão disponíveis em rede e que você, conectado e interagente, pode acessá-los na hora que você precisa. E aí eu não preciso estocar mais. É um pouco Exatamente, isso, né? Eu não preciso estocar recursos, ao contrário. Eu coloco os meus recursos no sistema também, né? Exatamente. Aí que mexe muito com o paradigma, né? Agora, para você se transformar, você tem que mexer em crenças fundamentais. Então, a crença fundamental da era industrial é de que não tem para todo mundo. Porém, tem, né? A gente sabe que a questão de produção no mundo já foi resolvida. O que não foi resolvido foi a questão da distribuição, a questão dos fluxos. E o empossamento, o acúmulo, o entesouramento, né, das coisas como reserva para uma eventual falta futura é o que alimenta essa percepção de escassez. Na hora que você percebe que você pode ter acesso a tudo aquilo que você não é proprietário e que está disponível em rede, fica meio sem sentido fazer estoque. As plataformas disruptivas de Airbnb, Uber, os que mexem com recursos que estavam presentes, mas não estavam conectados, estavam ociosos e entraram em circulação, já provaram isso. Sim, né? Eu acesso em vez de querer ter a posse. Eu acesso em vez de ter a posse. Né? Então você pode ver que toda a disrupção, né, que está acontecendo no mundo tem a ver com incluir o campo de possibilidades. Desde o Google. O Google criou todo um mercado novo para anunciantes e produtores de conteúdo. Sim. Esses caras antes não existiam. Eles existiam, mas não estavam conectados. Uma série de plataformas. O Facebook criou toda uma possibilidade, uma nova conexão social. Né? Eu saí da era do broadcast, que só os grandes grupos tinham acesso a esse tipo de ferramenta para elas estarem à disposição de qualquer um, né? Sim, e também possibilitou a inclusão no campo social. Você vê o que eu disse? Quando eu saí da organização e me coloquei em rede, eu mexi no meu perfil de Facebook e uma molecada que nunca me acharia, me achou. E eu passei a conviver com eles e hoje são grandes amigos que transformaram a minha vida com a influência deles. Incluiu no meu campo. Sim. Algo que antes não era visível. O Tinder inclui possibilidades. Total. Né? As situações das relações afetuosas estão mudando dramaticamente por conta disso, porque antes você ficava restrito
naquela relação social não tinha alternativa. A pessoa que estava comprometida, porém infeliz, achava que ninguém ia gostar dela, que se não fosse aquela pessoa que se comprometeu com ela originalmente, ninguém mais se comprometeria. E ela se colocava numa situação de aprisionamento. O Tinder está no bolso dela, aí deu match. Ela fala, pô, eu tenho público, né? Aumenta Verdade. O campo de possibilidades. Sim. Muda a relação. Fala, ô amigão, não me abusa de mim, porque eu vou embora. Ô amigona, não abusa de mim, porque eu vou embora. Os empregos são assim hoje em dia. As corporações estão preocupadíssimas em como reter talento, como se talento fosse algo a ser retido. O talento antes não tinha alternativa, aguentava. Hoje fala, não abusa de mim, porque ele vê alternativa. Então, todas essas plataformas incluem, expandem e trazem uma percepção que você pode ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa. Aí isso vai mudando a percepção de mundo, muda a experiência de vida, muda o paradigma. E Oswaldo, eu queria, pra gente já se encaminhar pro final aí, eu queria saber de você. Você começou a falar das organizações prósperas, que é onde você está colocando boa parte da sua energia atualmente, e que é uma reunião desses aprendizados todos. Eu queria saber um pouco mais do que são as organizações prósperas e de que forma, que aprendizados que você está conseguindo fazer aí a condensação deles todos nas organizações prósperas. Beleza, é uma síntese, né, na verdade. Então tem um link para quem quiser ver chamado organizaçõesprosperas.com.br, onde todos os princípios estão listados lá, e as pessoas podem acompanhar um pouco. Eu prototipei essa síntese ao longo de 2016 e agora, na virada de 2017, num acordo com o grupo da Perestroika, nós lançamos a Prospera. Então tem um grupo no Facebook chamado Prospera, tem uma página chamada Prospera e em breve virá um programa de formação através da Perestroika para pessoas que queiram trabalhar, investir ou empreender no paradigma da abundância e não no paradigma da escassez. Fundamentalmente, o que é a organização próspera? Ela integra a capacidade de evoluir à capacidade de sobreviver. As organizações de modelo industrial têm foco só na sobrevivência. Então elas elegem um objetivo, um produto único e vivem de fazer aquela mesma coisa melhor, cada vez com mais eficiência. Não se transformam. Uma organização que tem foco na prosperidade, ela precisa necessariamente se transformar. Então ela tem múltiplos objetivos, ela não aprisiona as pessoas em cargo padrão, o sujeito é livre para interagir com o objeto quando ele quiser. Não tem processo seletivo, não tem decisão coletiva, não tem cadeia de comando e controle, não tem caixa central, não tem orçamento, não tem planejamento, não tem meta, não tem nenhum elemento estruturante que gera escassez. Todos os elementos estruturantes têm foco na evolução. Então, o sujeito é livre para criar a sua própria caminhada dentro da organização. Ele cria novos objetivos, ele interage com objetivos anteriores, ele cria fórmulas de negócio para si mesmo, ele cria a parte que fica para ele, a parte que fica para a organização, a parte que fica para ela é redistribuída entre todos, não tem nós e eles, só tem nós, não é linear, é exponencial. Então é uma série de características muito diferentes de uma organização de modelo industrial, que é necessário viver, né, para poder mudar, porque a gente só muda sentindo, não muda entendendo. Então, por isso que ela é inclusiva, né, não tem processo seletivo, é só se conectar e começar a interagir com quem está na presença e gerar a sua receita a partir desse modelo organizacional. Na sua visão, esse é o futuro das organizações e por que você acha que fundamentalmente as organizações que funcionam, que operam no paradigma industrial, quais são os elementos que te fazem acreditar que elas não tendem a ir desaparecendo nos tempos atuais e o que vai dar lugar a isso são organizações que
funcionam nesse paradigma da abundância. É importante dizer também que nas organizações prósperas o blockchain tem um papel muito importante. Então a infraestrutura de distribuição da riqueza gerada é o blockchain e as criptomoedas. Para quem não conhece o blockchain... Isso, eu ia te pedir uma breve explicação sobre o blockchain. Não, o blockchain ele é um livro de registro seguro, rastreável e transparente e permite que você transacione criptoativos com segurança, rastreabilidade e transparência. É uma nova camada na internet que está sendo conhecida como internet do valor ou protocolo de confiança. Então a ideia é que os valores circulem pela confiança construída em rede. Basicamente as transações são validadas pela rede e não por uma autoridade central como a gente está acostumado a pensar, né? Não tem essa figura chanceladora central que não é tão boa assim, a gente já sabe pelas cacas que acontecem por aí, né? Quem quiser conhecer mais no www.blockchainrevolution.com.br tem o best-seller mundial do Don Tapscott, que é quem escreveu o Wikinomics e que dá um panorama muito legal do que é essa infraestrutura. Cuja tradução foi capitaneada por vocês. A tradução foi feita numa organização próspera. Então todas as pessoas que se conectaram para editar esse livro no Brasil, nenhuma delas tinha qualificação para isso. Então não tinha nenhum tradutor, não tinha gente que entendia de inglês, não tinha gente que entendia de blockchain. No processo colaborativo esse aprendizado se construiu e essas pessoas foram remuneradas com criptomoedas que participam na receita da venda do livro. Então todo mundo é sócio do livro, todo mundo que trabalhou é sócio do livro. Na organização próspera tem uma fusão, né, com capital e trabalho, né, não tem separação do capital financeiro e do trabalhador como é no modelo industrial, né? Eu perguntei basicamente das características e eu ia perguntar se o blockchain é a infraestrutura para isso. Com certeza. Que faz com que esse tipo de paradigma seja viável. Assim como a internet foi, isso. O blockchain tende a ser uma infraestrutura que vai ajudar no próximo passo. Esse aqui é o ponto. O Buckminster Fuller, né, que era um cara importante aí, ele dizia o seguinte, que o mundo não se transforma por convencimento, né? Então, você não convence o outro que tal caminho é melhor. Ele se transforma porque nascem coisas muito melhores do que as coisas que existiam, e as coisas que existiam ficam obsoletas. Então, uma organização próspera é uma solução melhor para resolver os nossos problemas de sobrevivência e evolução do que uma organização de modelo industrial. O custo de transação é mais baixo e você tem uma liberdade que não teria na organização industrial. Então, é isso que motiva, é melhor. Do mesmo jeito que as moedas digitais são melhores que as moedas fiduciárias como solução de moeda. Não é uma questão julgadora, é uma questão de relevância. O fluxo de informação via internet é melhor do que o fluxo de informação via jornal. O jornal é restritivo, a internet é inclusiva. Então, ele vai perdendo relevância. O poder distribuído em rede é mais relevante, resolve melhor a questão de poder do que o poder centralizado no processo participativo e eletivo. Então, as pessoas auto-organizadas em rede resolvem melhor as suas questões do que elegendo um representante que vai decidir por elas. Por isso que os governos estão perdendo relevância. Então, basicamente está mais ligado com os anseios humanos. Se a gente for na intuição mesmo, a gente vê que é melhor um modelo assim, você tem mais possibilidades de viver melhor num modelo assim do que num modelo industrial, né? Resolve melhor as questões humanas, entendeu? Então, por que é tendência? Porque resolve melhor os problemas que nós vivemos todo dia. Incrível, Oswaldo. Eu queria só te agradecer, assim, um papo com você pode ser de quantas horas for que a gente segue aprendendo, e eu queria muito falar para quem não conhece o trabalho do Oswaldo, que conheça, que tente se plugar de alguma forma as ideias e o trabalho do Oswaldo, porque certamente você vai sair enriquecido. Eu vou colocar alguns links na descrição do episódio. E no mais, só te agradecer, espero que essa seja a primeira de muitas conversas, cara. Imagina, querido, eu que te agradeço, obrigado, estou à sua disposição. Tamo junto, obrigado, cara. Valeu. Foi incrível.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.